Então, bom dia a todos. Meu nome é Tanit, eu sou acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo. Eu sou aluna do professor Jorge Luiz Palacios Félix na disciplina de Cálculo Numérico e este vídeo, então, é para dar um apoio no assunto derivada, regra do produto e regra do quociente. Então, eu fiz um slide todo para relembrar como se calcula a derivada, para que assim possamos ter um bom entendimento depois para a regra do produto e para a regra do quociente. Então, a primeira função, de forma genérica, que eu trouxe seria 3x na n mais 5x na n. Como vocês podem ver, eu deixei o 3 e o n e o 5 e o n em vermelho para podermos nos organizar melhor. Então, a derivada dessa função seria 3nx na n menos 1 mais 5nx na n menos 1. Por quê? Aqui podemos ver que o n que estava na potência passa multiplicando 3 e a potência passa subtraindo menos 1. Da mesma forma, aqui o n passa multiplicando 5, da mesma forma que a potência passa subtraindo menos 1. Agora, um exemplo de forma numérica seria a função 3x² mais 5x na quarta. Aqui podemos ver, então, que o 2, que estava na potência, passa multiplicando o 3 e a potência passa a diminuir menos 1. Da mesma forma que o 4 da potência passa multiplicando 5 e o 4 da potência também passa subtraindo menos 1. Então, o resultado aqui seria 6x mais 20x à terceira. Então, agora uma introdução. A regra do produto seria que a derivada do produto de duas funções diferenciáveis é igual ao produto da primeira função pela derivada da segunda, mais o produto da segunda função pela derivada da primeira. Aqui temos, então, um exemplo de forma genérica que pode ser usada para a resolução de todos os problemas relacionados à regra do produto, que diz o seguinte: aqui nos pede a derivada de f de x vezes g de x. Então, aqui eu coloquei f de x em vermelho e g de x em roxo para conseguirmos nos organizar melhor. Então, f de x é mantido e é multiplicado pela derivada de g de x, mais a derivada de f de x vezes g de x mantido. Então, um exemplo numérico agora para a regra do produto seria a função 4x³ mais 2 vezes x² mais 6x³. Aqui também eu deixei a primeira função em roxo e a segunda função em vermelho. Então, aqui a primeira função foi mantida e foi multiplicada pela derivada da segunda função, mais a derivada da primeira função vezes a segunda função mantida. Esta, então, é a regra do produto. A regra do quociente, então, nos diz que a derivada do quociente de duas funções diferenciáveis é igual ao produto do denominador pela derivada do numerador menos o produto do numerador pela derivada do denominador, tudo dividido pelo quadrado do denominador. Então, o denominador é designado a parte de baixo da equação e o numerador é designado a parte de cima da equação. Aqui, de uma forma genérica, podemos ver que, então, o denominador é mantido e multiplicado pela derivada do numerador menos o numerador mantido vezes a derivada do denominador, tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, um exemplo numérico nos traz uma função que diz 4x² mais 2 dividido por 3x².
Então, a derivada dessa função traz o denominador mantido vezes a derivada do numerador menos o numerador mantido vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Então, esta seria a regra do quociente. Então, por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção.